Olá, espero que estejam todos e todas bem. Bom, aqui nós vamos continuar o nosso documentário sobre a verdadeira história do Egito, sobre a verdadeira história de Kemet, segundo Sheikh Anta Diop. E desse modo é de suma importância, é sine qua non, que se assista ao documentário parte 1 e parte 2, para que se possa depreender e apreender da melhor forma possível os conhecimentos que aqui serão compartilhados no documentário parte 3. E desse modo, recapitulando alguns conhecimentos compartilhados no documentário parte 1 e no documentário parte 2, nós vamos, respaldados por Sheikh Anta Diop, sistematizar que os queméticos, os egípcios, eram uma civilização negra. E desse modo, os negros, negras, africanos e africanas organizaram a maior civilização da antiguidade, a civilização mais desenvolvida da antiguidade, que era a civilização quemética, que foi uma civilização proeminente no que entendemos hoje enquanto ciências, foi uma civilização que desenvolveu a medicina suscitou em Kemet, foi uma civilização que desenvolveu o raciocínio lógico, foi uma civilização que desenvolveu a matemática, foi uma civilização que desenvolveu a física, foi uma civilização que desenvolveu a química, e desse modo foi também uma civilização que desenvolveu as artes. A esfinge, ela representa a preeminência quemética em relação à arte. E tantas outras construções, como as pirâmides e tantos outros gigantescos monumentos, demonstram a preeminência quemética em relação às artes, em relação aos conhecimentos que vão além do imediato, que vão além do abstrato, que são colocados no mundo físico, que são colocados no mundo material. Tudo bem? E segundo Sheikh Anta Diop, os queméticos, os egípcios, eles tiveram que sobrepujar e suplantar muitos períodos na sua história de invasões de outras civilizações. E vamos sistematizar isso em próximos ensejos, mas os queméticos sofreram invasões dos iquisos, dos persas, dos indo-europeus, dos semitas, e desse modo a memória do negro, as reminiscências do negro na história de Kemet, na história do Egito, foram apagadas. E segundo Sheikh Anta Diop, é volitivo, é intencional que o Ocidente ele exclua o negro, a negra da história de Kemet, porque eles não reconhecem que os negros, negras, africanos, africanas se organizaram na maior civilização de seu tempo. Tudo bem? Então, nós vamos iniciar o nosso documentário A Verdadeira História do Egito, A Verdadeira História de Kemet, segundo Sheikh Anta Diop. Tudo bem? Bom, neste documentário, A Verdadeira História do Egito, A Verdadeira História de Kemet, segundo Sheikh Anta Diop, parte 3, nós vamos continuar sistematizando os estudos e pesquisas que Sheikh Anta Diop fez e deixou para nós como um legado.
Tudo bem? E desse modo, nós vamos sistematizar Kemet, o Egito, a partir de pesquisas, estudos que foram respaldados pela ciência. Segundo Sheikh Anta Diop, Kemet, o Egito, foi uma das civilizações mais importantes de sua época, e sendo uma sociedade organizada, uma sociedade estruturada a partir de uma cultura que foi organizada por milênios, ela foi uma sociedade invadida por diversas outras sociedades, por diversas outras civilizações. E desse modo, o legado que Kemet nos deixou até esses tempos coevos, coetâneos, até esses tempos atuais, é um legado que representa a preeminência, a proeminência da qual foi e do qual foi o tamanho e a superioridade da civilização quemética, da civilização egípcia. Sendo que, para Sheikh Anta Diop, os queméticos, os egípcios, eram uma civilização negra. E sendo uma civilização negra, os negros e negras, africanos e africanas, organizaram a maior civilização da história. Então, a antiguidade teve como gênese a potência africana, a potência quemética, como a civilização mais importante de seu tempo. E desse modo, o corolário é: se os queméticos, na antiguidade, foram a maior civilização, então, desse modo, os negros e negras, africanos e africanas, tiveram um papel preponderante, tanto político, como social, como cultural, na antiguidade. E, segundo Sheikh Anta Diop, esse apagamento das reminiscências do negro e da negra em Kemet, no Egito, é volitivo, é intencional, porque o Ocidente ele não quer reconhecer que os negros e negras construíram, se organizaram na maior civilização, na maior sociedade da antiguidade. Segundo Sheikh Anta Diop, o papel colonial tem um peso, tem um ônus muito exacerbado e recrudescido e exasperado neste fato, porque pelo processo colonial, pela dominação dos europeus sobre os africanos, um dos axiomas que os europeus utilizaram para poder escravizar os africanos era a sua inferioridade. Então, os europeus escravizaram os africanos e africanas a partir do axioma da inferioridade. Bom, esse axioma apresentado pelos europeus no processo colonial, ele seria paralógico se os negros tivessem se organizado, se os negros tivessem construído a maior civilização da antiguidade. Então, segundo Sheikh Anta Diop, os europeus, pelo processo colonial e pelos paralogismos que eles utilizaram para escravizar os africanos, eles não vão reconhecer que
Kemet que o Egito era uma civilização negra. E desse modo, segundo Sheikh Anta Diop, é importante que a humanidade supere o período colonial, que a humanidade supere o processo colonial, que a humanidade supere os paralogismos construídos e forjados no período colonial. Porque só assim a verdade sobre Kemet, a verdade sobre o Egito, ela irá resplandecer. Ela irá, de fato, mostrar que os queméticos, os egípcios, eram, de fato, uma civilização negra. E é importante também ressaltar que há muitas retóricas, muitos discursos, muitos vídeos que vão sistematizar que os negros em Kemet, que os negros no Egito, eles só entraram a partir dos núbios, a partir do reino de Cush. Bom, segundo Sheikh Anta Diop, os egípcios sempre foram uma civilização negra, que mantinha contato com os núbios, que mantinha contato com os etíopes, que mantinha contato com os sudaneses. Então, desse modo, Kemet, o Egito, sempre foi uma civilização negra, que mantinha contato também com essas outras civilizações negras. E desse modo, essas outras civilizações negras, pelo contato com Kemet, também foram influenciadas pela cultura de Kemet, pela cultura do Egito. E, de fato, houve sim faraós núbios, mas os faraós que existiram antes dos núbios também eram negros, porque Kemet, segundo Sheikh Anta Diop, sempre foi uma sociedade, sempre foi uma civilização negra. E desse modo, nós vamos sistematizar mais os trabalhos, as pesquisas, os estudos, o legado que Sheikh Anta Diop compartilhou conosco. Tudo bem? Bom, reiterando, como nos documentários anteriores, Sheikh Anta Diop ele foi um preeminente egiptólogo, historiador, pesquisador, estudioso da história do continente africano e da sociedade quemética. E Sheikh Anta Diop, a partir de suas pesquisas, ele foi descobrindo, ele foi tirando uma cortina de fumaça que estava pairando sobre Kemet, e nestas descobertas ele concluiu que o Ocidente, que a Europa, estava deturpando a história de Kemet, estava deturpando a história do Egito de forma volitiva e também de forma grosseira, porque estudos minuciosos, porque perescrutações proporcionariam conclusões que Kemet sempre foi uma civilização negra. Então, se os estudos fossem, de fato, respaldados pela ciência, essa mesma ciência legitimaria e reconheceria que os queméticos eram uma civilização negra, porque o legado que os queméticos nos deixaram prova que eles eram uma civilização negra. Reiterando como nos documentários anteriores, Sheikh Anta Diop, ele foi um senegalês, ele estudou na Universidade
de Paris, ele estudou na Europa, e a partir de seus estudos na Europa que ele foi descobrindo determinados fatos que corrobora que o Ocidente, que a Europa estava deturpando a história de Kemet, a história do Egito. E segundo Sheikh Anta Diop, é necessário que os africanos, africanas, negros, negras tenham acesso à verdadeira história do Egito, à verdadeira história de Kemet, porque assim eles vão entender que seus antepassados construíram, ergueram a maior civilização da humanidade, tanto no tempo de Kemet, como também depois da queda de Kemet, porque a cultura kemética ainda permeia o mundo social, político, cultural que estamos hoje. E desse modo também, o Sheikh Anta Diop, ele sistematiza que é importante os estudiosos, os pesquisadores de Kemet que não estejam embasados em paralogismos ocidentais, ter Kemet como a gênese da humanidade, porque, de fato, Kemet foi a gênese da humanidade e, de fato, Kemet foi uma civilização negra e africana que contribuiu muito para o desenvolvimento do que hoje se entende como ciência, como arte, como cultura. Tudo bem? E esses pesquisadores e pesquisadoras que sejam respaldados pela ciência, que sejam respaldados pelo silogismo também, eles têm que ter Kemet como a civilização que deu origem à humanidade, porque Kemet foi a maior civilização de seu tempo, e esses pesquisadores e pesquisadoras devem reconhecer, a partir dos fatos que permeiam a nossa realidade, que Kemet foi uma civilização negra, negro, e desse modo trazer para a humanidade a verdade sobre a história do continente africano, a verdade sobre a história da civilização kemética. Porque a importância do continente africano na antiguidade, a importância da civilização kemética na antiguidade foi muito grande. O Império Kemético dominou partes do Mediterrâneo e deixou lá também o seu legado. Então, desse modo, Sheikh Anta Diop vai sistematizar a importância kemética para a antiguidade e a importância kemética para a atualidade. A importância do continente africano na antiguidade. E hoje, como o continente africano é visto, como o continente africano é deslegitimado e como a história do continente africano é deturpada. E desse modo, a verdade sobre Kemet, sendo reconhecida, poderia proporcionar ao próprio continente africano sua importância para a antiguidade e, desse modo, também vencer determinados estereótipos, determinados estigmas que permeiam o continente africano por causa do processo colonial, por causa do processo de invasão do continente africano, segundo Sheikh Anta Diop. Tudo bem? Bom, sistematizamos no documentário A Verdadeira História do Egito, A Verdadeira História de Kemet, parte 2, o livro História Geral da África, a África Antiga, o volume 2. Reiterando que esse livro ele foi produzido pela Unesco, reiterando que são 8 volumes e estamos sistematizando o volume 2 e reiterando também
que diversos especialistas participaram da produção destes 8 volumes para a história geral da África. E entre os mais preeminentes está Cheikh Anta Diop, que escreveu o primeiro capítulo deste livro, cujo capítulo é sobre a origem dos egípcios. E lá ele sistematiza, reiterando que os egípcios eram, de fato, uma civilização negra. Tudo bem? Aqui nós temos a Esfinge, um dos monumentos icônicos da civilização quemética, que, segundo Cheikh Anta Diop, teve como modelo o faraó Khafre, e respaldados por Cheikh Anta Diop, respaldados pela iconografia, pela hermenêutica, pela exégese, podemos depreender e apreender que o fenótipo representado nesta esfinge é nitidamente negro. A morfologia dos lábios, a morfologia do que restou do nariz da esfinge. E, segundo Cheikh Anta Diop, existe fragmentos do nariz da esfinge em museus da Inglaterra. E esses fragmentos não são apresentados à humanidade por causa do medo de que essa parte que falta na esfinge pudesse mostrar, pudesse apresentar de fato que a esfinge representa um modelo de um fenótipo negro. Então, segundo Cheikh Anta Diop, a esfinge, mesmo sem o seu nariz, podemos depreender e apreender que o fenótipo nitidamente representado é um fenótipo negro. E a esfinge é uma construção gigantesca, é um monumento gigantesco. E deste modo, podemos analisar a superioridade quemética em relação às artes, em relação à construção de monumentos. E a esfinge é um dos monumentos gigantescos da civilização quemética, da civilização egípcia, e segundo Cheikh Anta Diop, dos povos negros e negras, africanos e africanas. E respaldados por Cheikh Anta Diop, podemos também sistematizar que os povos, as civilizações se representam nas artes de fato como eles se enxergam, de fato como eles são. Vamos analisar algumas outras imagens no decorrer deste documentário e vamos ter referências a partir destas fotos que, de fato, elas representam o povo quemético, elas representam o povo egípcio e que, de fato, o fenótipo representado é um fenótipo negro. E, coincidência ou não, majoritariamente, as esculturas queméticas que tiveram os próprios queméticos representados, falta o seu nariz. Cheikh Anta Diop sistematiza isso. Por que as esculturas em que os queméticos se representavam, boa parte delas falta o nariz? E podemos analisar que, a partir do fenótipo, podemos reconhecer um determinado grupo racial. Então, os negros, por exemplo, a cor da pele, o nariz, o cabelo, faz com que eles sejam nitidamente reconhecidos enquanto negros. Os ocidentais, os europeus, a cor da pele, o cabelo e o nariz.
faz com que eles sejam nitidamente reconhecidos. Então, desse modo, segundo Sheikh Anta Diop, é volitivo que determinadas esculturas, determinadas estátuas queméticas tenha o nariz quebrado. Porque o nariz poderia, de fato, ali apresentar à humanidade que os queméticos eram negros. Bom, mesmo faltando o nariz em determinadas esculturas, em determinadas estátuas, podemos nitidamente ter a certeza que o fenótipo é negro, como a esfinge aqui apresentada, por exemplo. A morfologia dos lábios é nitidamente uma morfologia fenotípica dos negros, das negras. Tudo bem? Partes fragmentos que ainda restam do nariz, tudo bem? A face. Podemos nitidamente concluir que, de fato, a esfinge representa um fenótipo negro. De fato, segundo Sheikh Anta Diop, a esfinge teve como modelo um faraó negro. Tudo bem? Negra. Bom, aqui nós temos uma foto e, desse modo, vamos analisar. Quem assistiu o documentário, parte 2, vamos analisar novamente esta imagem. É nitidamente representado um fenótipo nesta imagem, nitidamente. E, desse modo, qual é o fenótipo que é representado nesta foto? Nitidamente é um fenótipo negro. Nitidamente é um fenótipo negro. E Sheikh Anta Diop nos apresenta estes fatos. Nos apresenta argumentos respaldados pela própria ciência. Vamos analisar a legenda. Representação proto-histórica de Tera Neter, um nobre negro da raça dos Anu, primeiros habitantes do Egito. Bom, então aqui nós temos um representante da primeira raça, né, dos queméticos, né, que era os Anu. Então, desse modo, os Anu, eles foram os primeiros habitantes de Kemet, os primeiros habitantes do Egito. E se eles foram os primeiros habitantes do Egito, os primeiros habitantes de Kemet, desse modo, a partir dos estudos e pesquisas de Sheikh Anta Diop, podemos depreender e apreender que o fenótipo nesta foto é nitidamente negro. Então, os primeiros habitantes do Egito, os Anu, eram negros. Ou seja, o corolário disso é que os queméticos, desde sua gênese, eram negros, negras. Bom, aqui nós temos uma outra foto e vamos analisar, para quem assistiu o documentário parte 2, novamente esta foto. É nitidamente representado aqui um fenótipo. E nesta escultura nós temos o nariz. E a morfologia deste nariz é a morfologia fenótipica de um nariz negro. A face, os lábios, são nitidamente negros. Então, esta foto, esta escultura, ela é nitidamente representada por um negro. Então, esta escultura teve como modelo um negro, uma negra. Tudo bem? Vamos analisar agora a legenda. Um faraó da primeira dinastia egípcia, segundo Pirene, tratar-se-ia de Narmer, o primeiro faraó da história. Então, seguindo o silogismo, se Narmer foi o primeiro faraó da história quemética e o fenótipo representado em sua escultura é um fenótipo negro, negra, então, de fato, o primeiro faraó
da história quemética era um negro, era uma negra. Então, desse modo, respaldados por Sheikh Anta Diop, podemos ter essa conclusão. E Narmer foi o primeiro faraó de Kemet. Ele unificou o Baixo Egito e o Alto Egito. E aí suscita o que entendemos como a civilização quemética. Tudo bem? A civilização egípcia, que vem com a unificação do Baixo e do Alto Egito a partir do primeiro faraó, Narmer, um homem negro, né? Um representante negro, negra, e tendo organizado a maior civilização da história da humanidade. Bom, vamos agora analisar esta imagem. Esta imagem se encontra no livro A Origem Africana da Civilização. E esta foto representa o Mentuhotep I, um negro típico, fundador da 11ª dinastia. Então, a partir desta foto, podemos analisar que o fenótipo é negro. E Mentuhotep, ele foi o faraó que reunificou o Egito, que reunificou Kemet. Porque Kemet, ela havia passado por um período intermediário. E esse período intermediário aconteceu vários conflitos internos dentro da sociedade, da civilização quemética, da civilização egípcia. E esses conflitos internos proporcionou à sociedade, à civilização quemética, uma certa anarquia. Então, tinha-se autoridades diferentes, em diferentes espaços-tempos, em Kemet. Então, Mentuhotep, ele foi o faraó que reunificou Kemet, que reunificou o Egito. E nós estamos falando disso no século 21 antes de Cristo, 2000 anos antes de Cristo. Tudo bem? Aqui nós temos uma outra foto que representa esculturas. Bom, e nitidamente podemos analisar que o fenótipo representado nessas esculturas é um fenótipo caucasiano. Nitidamente, a morfologia com qual essas esculturas foram produzidas, e o cabelo, a barba, o nariz, a morfologia que essas esculturas foram produzidas mostra de fato qual povo essas esculturas almejavam representar. Diferentemente das esculturas representadas anteriormente, nessas esculturas, o cabelo ele é representado de uma forma diferente, o nariz, os lábios são representados de uma forma diferente. Então, os fenótipos são diferentes. Desta foto para as outras fotos, nitidamente os fenótipos são diferentes. Agora vamos analisar a legenda desta foto. 4 tipos indo-europeus: Zeus, Ptolomeu, Serapis, Trajano. Compare com os grupos egípcios anteriormente apresentados. É possível fazer-se confusão? Bom, é possível fazer-se confusão? Sheikh Anta Diop pergunta-nos. De fato, não é possível fazer confusão, porque nitidamente os fenótipos são específicos. A morfologia com quais as esculturas foram produzidas são específicas, e elas representam de fato o povo que as produziram. Aqui nós temos pinturas. E qual é o fenótipo representado nessas pinturas? Qual fenótipo? Nitidamente podemos ver representado um fenótipo nessas pinturas. Qual fenótipo? Bom, vamos analisar a legenda.
dois semitas. O tipo semita, assim como o indo-europeu, inexiste na classe dominante egípcia, na classe dominante quemética. Ambos entravam no Egito, em Kemet, apenas como prisioneiros de guerra. Então, o fenótipo da imagem anterior é nitidamente reconhecido, é nitidamente conhecido, né? E representavam semitas, né? E segundo Sheikh Anta Diop, os queméticos, eles foram os primeiros a realizar pesquisas etnográficas. E desse modo, existe um papiro em que eles se representam e representam outros povos. Então, nesses papiros existem europeus representados, existem os próprios egípcios representados, e outros povos representados, e o fenótipo representados neste papiro estão nitidamente representados de forma específica. Então, neste papiro, há fenótipos especificamente representados. Então, não há possibilidade, segundo Sheikh Anta Diop, de se fazer-se confusão neste papiro que representa os povos que eram conhecidos no mundo antigo. Os egípcios fizeram este papiro, eles produziram este papiro e representaram neste papiro a especificidade fenótipa de cada povo que existia e que era conhecido naquele tempo. E aqui podemos depreender e apreender que os indo-europeus e semitas só entravam em Kemet, no Egito, como prisioneiros de guerra. E isso é nitidamente apresentado também em outros livros, em outras obras. Não apenas o Sheikh Anta Diop sistematiza isso, mas outras obras antigas, como a Bíblia, por exemplo, apresenta este fato. Aqui vamos analisar esta imagem. Bom, nitidamente são fenótipos específicos e há uma certa similaridade, semelhança entre a escultura do lado esquerdo e esta foto de um africano no lado direito. Podemos nitidamente depreender e apreender que há uma semelhança entre estas imagens, entre estas fotos. O cabelo, né? E segundo Sheikh Anta Diop, o cabelo crespo é o cabelo que melhor proporcionaria possibilidades de se fazer um corte neste modelo. O cabelo crespo é o cabelo que maior possibilidades tem de se fazer este determinado corte. Tudo bem? Então podemos analisar esta semelhança tanto no nariz, nos lábios, no cabelo. Tudo bem? Vamos analisar agora a legenda desta foto. Ramsés II e um Batutsi moderno. Bom, Ramsés é um dos faraós mais apregoados pelos ocidentais, pelos europeus. E Ramsés, ele tem um fenótipo típico de um Batutsi moderno, de um homem negro, negra, que representa o continente africano. Este fenótipo é um fenótipo nitidamente africano, negro, negra. Então, desse modo, um dos faraós mais apregoados pelo Ocidente era um faraó negro, segundo Sheikh Anta Diop. E a sua semelhança com o Batutsi moderno, ainda nesses tempos coetâneos, coevos e modernos e atuais, é nítida. Aqui estamos sistematizando a verdade sobre a civilização quemética, a verdade sobre a civilização egípcia, a partir, né, das pesquisas e estudos de Sheikh Anta Diop, mas reiterando como
sistematizei nos documentários anteriores, nós iremos também depreender e apreender a verdade sobre a civilização quemética, a verdade sobre a civilização egípcia, a partir também dos estudos e pesquisas de outros historiadores, historiadoras, pesquisadores, pesquisadoras, pessoas que almejaram entender, respaldados a partir da ciência, a sociedade quemética, a sociedade egípcia. Tudo bem? Bom, neste átimo, nós iremos refletir, né, o que podemos ter aprendido até o momento. E, segundo a epistemologia genética, é importantíssimo que possamos utilizar-nos da assimilação e da acomodação para podermos depreender da melhor forma possível os conhecimentos que nos são apresentados. Então, aqui nós reiteramos alguns conceitos, algumas pesquisas, alguns estudos que foram sistematizados no documentário parte 1 e parte 2, né, respaldados pela epistemologia genética. Conceitos como assimilação e acomodação são importantíssimos no processo de ensino-aprendizagem e aprendizagem-ensino. E, desse modo, sine qua non, que possamos refletir o que estamos aprendendo e a fortiori para não nos sucumbirmos a paralogismos. Paralogismos não é ciência. Tudo bem? A ciência, ela é metódica, ela é racional, ela é respaldada por silogismos. Então, desse modo, nós iremos sistematizar a verdade sobre a civilização quemética, a verdade sobre a civilização egípcia, respaldados a partir da ciência. Bom, espero que possamos aprender da melhor forma possível os conhecimentos aqui apresentados e agradeço pelo ensejo, agradeço a prerrogativa e espero que fiquem todos e todas bem.